Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 14 de março do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Um ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. A previsão do tempo para hoje, né? A mínima de 20 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. Será um dia chuvoso. Sol com muitas nuvens, em pancadas de chuva à tarde. À noite, a previsão é de temporal. Vale lembrar que Mineiros está com alerta amarelo de chuvas intensas. Portanto, fiquem alerta ao sair de casa. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Ministro da Educação defende regulação de mensalidades de curso de medicina. Brasil usa drones militares próprios e importados. Versão de combate chega em 2027. Casal usa viatura da PRF para ameaçar mecânico e cobrar dívida em Goiás. Nova regra muda trabalho em feriados e domingos no Brasil. Lula e Lewandowski discutem ajustes finais da PEC da Segurança Pública. Deputado José Nelto é o novo líder da bancada goiana no Congresso Nacional. Eclipse total da Lua poderá ser visto em Goiás nesta sexta-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira que defende a regulação das mensalidades cobradas pelas faculdades privadas de medicina no Brasil por meio da criação de um novo instituto no MEC. Mais de 80% do ensino superior é privado. Temos de saber por que determinadas faculdades de medicina cobram R$15 mil e outras cobram R$8 mil. Precisamos ter algumas regras mais claras em relação a isso, foi o que disse Santana no encontro anual Educação Já, organizado pela ONG Todos pela Educação. No sistema político educacional brasileiro, as universidades particulares têm autonomia para definir as mensalidades cobradas dos alunos. A única exigência é que os aumentos sejam devidamente justificados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O MEC, por meio do FNDE, afirmou que o aumento do teto do financiamento seria discutido ainda no primeiro bimestre de 2025. Nessa quinta-feira, no entanto, Santana deu a entender que não haverá uma flexibilização desse limite por enquanto. E as Forças Armadas Brasileiras têm 7 modelos de drones em operação. Todos são de monitoramento e nenhum é de combate, como os equipamentos utilizados pela Ucrânia em ataques contra a Rússia nesta semana. Um dos drones usados pelo Brasil é o Hermes 900. De fabricação israelense, o modelo foi usado pela Força Aérea Brasileira para ajudar a localizar pessoas que precisavam de resgate nas enchentes do Rio Grande do Sul. Tragédia ocorrida em maio de 2024. Outro drone é o Nauro 1000C. Utilizado pelo Exército, esse modelo pode vir a incorporar mísseis, o que faria o Brasil se juntar ao grupo de 54 outros países que já possuem drones de ataque, segundo o levantamento do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. O Brasil pretende ter um modelo de drone de combate até novembro de 2027, conforme informado pelo Exército em nota. Será feita uma adaptação do Nauro 1000C em parceria com 2 empresas e ela deve ser testada a partir desse ano, até ser incluída no arsenal da força. Sinal 5G chega a mais de 800 municípios brasileiros. Vamos saber dessa boa notícia. A internet 5G já chegou a mais de 800 municípios de norte a sul do país. A expansão da tecnologia está inserida no novo programa de aceleração do crescimento do governo federal, com investimentos para a implantação do 5G em todas as cidades do Brasil. O eixo de inclusão digital do novo PAC, coordenado pelo Ministério das Comunicações, levará à população mais internet de alta velocidade, conectividade às escolas públicas de educação básica
e beneficiará populações que demandam melhor acesso à internet. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fala sobre os avanços do 5G no país. O 5G ele vem expandindo no país, né? Como já foi dito, nós conseguimos essa primeira etapa que foi a limpeza da faixa de frequência, né? Isso já chegou a todos os municípios do Brasil e agora estamos aí seguindo, digamos, o cronograma da implantação. Ou seja, implantando a cada mês em novas cidades, ao mesmo tempo que também tem um aumento da capacidade de número de antenas nas cidades que já tem, nas capitais, nas grandes cidades que foram as primeiras a receber a tecnologia. Isso anda em paralelo, né, e temos um cronograma até 2030 que foi estabelecido pelo leilão do 5G. O ministro destaca também a Lei Geral das Antenas para garantir a chegada da internet 5G nas cidades brasileiras. A lei das antenas é muito importante para poder haver essa chegada nessas cidades, então a gente sempre vem alertando isso, né? E buscando atuar dentro, claro, das nossas limitações, né? Então a gente vem buscando atuar junto à Confederação Nacional dos Municípios, junto às federações estaduais de municípios, né? Para que eles possam estar encaminhando, né? Já há minutas, modelos de projetos de lei encaminhando e aprovando nas câmaras municipais e deixando ali as suas cidades, seus municípios aptos para receber o mais breve possível, dentro do cronograma estabelecido, essa tecnologia 5G para a população. O 5G está presente em 342 municípios do Sudeste, em 222 no Sul, em 123 no Nordeste, em 71 no Centro-Oeste e em 54 no Norte. Ao todo, são 812 cidades que contam com a tecnologia. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados que lideram a expansão da tecnologia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Os influenciadores e donos de clínica de estética Karine Gouveia e o marido dela, Paulo César Dias, usaram substâncias proibidas como óleo de silicone e o PMMA em procedimentos estéticos e cirúrgicos de alto risco, foi o que informou o delegado Daniel de Oliveira. O casal é suspeito de deformar pacientes em clínicas de estética em Goiânia. Os dois foram presos preventivamente nesta quarta-feira, cerca de um mês após serem soltos por decisão do Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Karine Gouveia afirmou que a influenciadora nega o uso do óleo de silicone, como informado pelo delegado. O advogado de Karine, Romero Ferraz, argumenta que a acusação deve provar o uso da substância, mas que a investigação ainda não foi concluída. Sobre a prisão preventiva, a defesa afirmou em nota que discorda absolutamente da decisão decretada pela prisão preventiva dela. O advogado de defesa de Paulo disse que ele reafirma que todos os procedimentos realizados na clínica de estética foram realizados dentro dos mais rigorosos protocolos. E um casal usou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal para ameaçar um mecânico e cobrar uma dívida pessoal. O caso aconteceu na última quarta-feira em Goiânia. O homem aproveitou para pegar o veículo que estava em manutenção para se passar por um agente da corporação e intimidar a vítima. Ele foi preso e autuado em flagrante. A câmera de segurança de um comércio registrou o momento em que o casal desembarca da viatura da PRF, que foi estacionada na porta de uma oficina mecânica no setor Faisalville. Após entrar a pé no estabelecimento, o casal bateu boca com um dos mecânicos, que relatou ter sido ameaçado para que quitasse uma dívida que tinha com a mulher. Segundo ele, apesar de estar vestido com uma camiseta de uma empresa que dá manutenção em ar-condicionado, o homem se apresentou como policial rodoviário federal. Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal, Goiás, afirmou que a viatura usada pelo casal estava em um local credenciado para manutenção. Após ser identificado, o homem que saiu no veículo policial foi preso e encaminhado à Polícia Federal, onde acabou autuado por usurpação da função pública e ameaça. A identidade dele não foi revelada. E Goiás tem o primeiro ônibus movido a biometano, tecnologia sustentável e nacional. A reportagem é de Jaqueline Moura. O primeiro ônibus movido a biometano adquirido para operar no transporte coletivo já está em funcionamento. O veículo vai atender o eixo Anhanguera.
A iniciativa marca mais uma etapa para modernizar e tornar o transporte público sustentável. A primeira grande vantagem é, nós estamos utilizando uma tecnologia nacional, não uma tecnologia importada, seja da China ou de qualquer outro país. Isso visa estimular a economia local dentro de um conceito de economia circular, gerando emprego e renda no Brasil, especialmente aqui dentro do estado de Goiás. Segundo ponto, quando a gente fala de transição energética e segurança energética, a gente não pode caminhar nesse sentido competindo com produção de alimentos. Então, segurança energética e segurança alimentar têm que caminhar juntos. Quando a gente fala da produção de biometano, não é gasto um palmo de terra a mais para a produção de cana ou de milho para a produção de biometano. O ônibus é um modelo piloto que deve circular em Goiânia e região metropolitana durante 3 meses. Neste período, serão feitos ajustes técnicos que devem auxiliar na aquisição dos novos ônibus. A rota de teste deve ligar o Terminal Novo Mundo a Senador Canedo. O biometano é um gás produzido a partir de resíduos vegetais, considerado um combustível alternativo e sustentável. É o resíduo que já existe da produção de etanol, que é a vinhaça, que é a matéria-prima para a produção do biogás e do biometano. Mas não só isso. O primeiro passo nós estamos dando em relação ao setor sucroalcooleiro, mas o setor de proteínas também. Tanto os dejetos de animais como as carcaças de animais, eles também são matéria-prima para a produção de biogás e biometano. Segundo o secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, até o final de 2026, novos ônibus movidos à energia renovável e limpa serão inseridos em toda a região metropolitana. À medida que esse teste vai avançando, alguns ajustes serão feitos nesse processo de aquisição, mas a ideia é que já comecem a chegar os demais ônibus a biometano no final desse ano, máximo iniciozinho do ano que vem, e completando os 500 durante o ano de 2026. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47, realizado nesta terça-feira última, o Conselho Técnico da CBF serviu como embrião de 2 possíveis mudanças que vão gerar debates nos próximos meses. A mudança na regra do rebaixamento de estrangeiros permitidos por partida no futebol brasileiro. O Conselho Nacional de Clubes, empoderado para ser além de uma comissão consultiva, vai ter a missão de levantar e pesar os argumentos prós e contras para os próximos meses. Mas já há um entendimento, assim como no caso dos gramados, em que se vai decidir sobre possível veto aos sintéticos mais adiante, qualquer decisão só entrará em vigor a partir de 2027. No caso do número de estrangeiros, que aumentou de 5 a até 9 nos últimos anos, a ideia é respeitar os contratos de jogadores em vigor. São mais de 130 atletas de nacionalidade estrangeira na Série A. Recentemente, até o técnico da seleção brasileira masculina, Dorival Júnior, defendeu a redução da permissão de estrangeiros no futebol brasileiro e justificou com um olhar para o aproveitamento de jovens formados em clubes. A proposta a ser levada para debate prevê a redução de 9 para 6 estrangeiros, mas existe a possibilidade de fazer a redução gradativa para facilitar o planejamento dos clubes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a quinta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 71,72 e R$ 89,05. As posições do milho subiram nesse pregão, seguindo o movimento positivo na Bolsa de Chicago e também com as tensões comerciais entre a União Europeia e Estados Unidos, gerando otimismo para o Brasil, que espera que a demanda possa ser redirecionada para o país. Outro fator positivo foi a Conab, que nesta quinta-feira reduziu em 533 mil toneladas a expectativa de produção para a segunda safra de milho no país, para 95,9 milhões de toneladas. Ainda assim, 5,3 milhões de toneladas acima da temporada passada. O Mato Grosso pode ter uma redução diária nesta temporada, diante dos atrasos para encerrar a colheita da soja. O presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Beber, destacou a possibilidade da área de gergelim aumentar no estado. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho também registrou elevações neste penúltimo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorizações nas praças de Nonoai, no Rio Grande do Sul,
Castro, Paraná, Sorriso, Mato Grosso, Jataí, Rio Verde, em Goiás, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul e Porto de Santos, em São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia. Está valendo a partir de hoje a extinção de imposto para importar alguns produtos que nós temos em abundância aqui no Brasil, de que somos exportadores. E só para lembrar, está valendo desde anteontem, quarta-feira, a alíquota que o governo dos Estados Unidos está onerando o aço brasileiro, que é importado pelos Estados Unidos, e o alumínio brasileiro que nós exportamos para os americanos. 25% de taxa. O presidente Lula disse que não tem medo de cara feia, mas certamente os produtores das placas de aço que vão para os Estados Unidos e do alumínio devem estar preocupados, porque é uma economia muito importante, né? A economia do aço e do alumínio. Nós somos o segundo maior vendedor de aço para os Estados Unidos. A gente vende 3 milhões de toneladas anuais, ou 4 milhões. O México é o terceiro, vende 1 milhão a menos que nós, e o Canadá é o primeiro, vende 1 milhão a mais que nós. Nós somos os grandes. É muita coisa. E vai dar um baque grande na siderurgia brasileira. E isso significa também menor arrecadação de impostos, né? Por parte da indústria siderúrgica. Por outro lado, então, o governo Lula anunciou que a partir de hoje, sexta-feira, está zerado o imposto de importação para carne sem osso. Nós somos os maiores exportadores de carne do mundo, mas para importar carne não tem mais o imposto de 10,8%. Café, nós somos os maiores produtores, maiores exportadores de café, mas o café torrado está isento de imposto de importação, que era de 9%. O milho, a galinha é 60% milho, e a galinha põe, e põe é um verbo intransitivo, já se sabe que é ovo, né? O milho vai ficar sem um imposto de 7,2%. As massas, confesso que gosto das massas italianas, 14,4% não vão cobrar mais. Vai ficar mais barato eu comprar minhas massas italianas. Produtor de massa brasileiro vai continuar pagando imposto. Bolacha também, bolacha e biscoito, tá de graça. 16,2%, eu não sei o que a Dias Branco lá do Ceará, meus amigos lá, estão achando disso. 16,2% a menos de imposto, e eles continuam pagando imposto aqui. Talvez até para exportar lá para a Ásia, que eles vendem muito para a Ásia. Azeite, que não precisa dizer que é de oliva, né? Porque azeite vem de azeitona, vai ficar sem o imposto de 9%. Tem excelentes azeites brasileiros, da Mantiqueira, do Rio Grande do Sul, premiados, mas talvez vão sofrer a concorrência dos portugueses, espanhóis, gregos e italianos. Óleo de girassol, menos 9% de imposto. E o açúcar, nós somos o maior exportador de açúcar. Não vai ter mais imposto de 14,4% para comprar açúcar do exterior. Não sei de onde, talvez. Será que é de Cuba? Sardinha em conserva, não vai ter mais um imposto de 32% para importar sardinha estrangeira, né? Em geral, sardinha portuguesa. A Associação da Indústria de Pescado está dizendo que vão quebrar até 7.500 toneladas. Meu Deus, parece que é uma maluquice total, né? Não era muito mais simples tirar o imposto interno aqui dos produtores internos que estão atrapalhados pelo Estado, que cobra imposto, impõe. Meu Deus, cada empresa tem que ter um imenso departamento para cuidar dos tributos, do emaranhado de tributos. Bom, e aí, só para terminar esse assunto econômico, nós tivemos em fevereiro a maior inflação de fevereiro dos últimos 22 anos. Foi 1,31%. E só para lembrar, né, qualquer especialista aí sabe que o Banco Central vai continuar subindo a taxa básica de juros enquanto o governo continuar a gastança. Gastança gera carestia. Quem provoca a inflação é o governo, não é a galinha. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira.
A portaria de número 3.665 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta o trabalho em feriados e domingos no comércio, foi publicada em dezembro de 2024 e entra em vigor a partir do dia 1º de julho desse ano. A nova regra estabelece que trabalhadores do comércio e de serviço só poderão atuar em feriados caso haja uma negociação coletiva entre empresas e sindicatos. O principal objetivo dessas mudanças é assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam protegidos. A nova abordagem busca criar um equilíbrio entre as necessidades operacionais das empresas e os direitos dos funcionários, garantindo que o trabalho em dias de descanso seja adequadamente recompensados. A principal mudança introduzida pela portaria de número 3.665 é a exigência de negociações coletivas entre empresas e sindicatos para permitir o trabalho em feriados e aos domingos. Essa medida visa assegurar que os trabalhadores sejam devidamente compensados, seja por meio de pagamento adicional, seja por folgas compensatórias. Após o governo prever um corte de 7,7 bilhões de reais no orçamento de 2025 para o programa Bolsa Família, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, garantiu que não faltará recurso para o pagamento do benefício. A tesourada consta no ofício assinado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e enviado ao Congresso nesta quarta-feira. O documento traz ajustes na peça orçamentária para incluir 3,6 bilhões do Vale Gás e 1 bilhão no programa Pé de Meia. A determinação do presidente é clara: garantir o direito para quem tem direito. Conhecendo o compromisso do presidente Lula com os mais pobres, ele assegurou que não faltará dinheiro para o Bolsa Família e os programas sociais. Dias também citou o combate às fraudes e o aumento da geração de emprego como fatores que permitiram a realocação de recursos sem prejudicar o pagamento dos benefícios. Crianças, adolescentes e telas. A guia do governo recomenda o não uso de telas para crianças com menos de 2 anos. A matéria você confere com Bianca Mingotti. Na última terça-feira, 11 de março, o governo federal lançou a publicação Crianças, Adolescentes e Telas, guia sobre o uso de dispositivos digitais. O documento orienta o uso de forma saudável das telas e promove práticas com o objetivo de reduzir os riscos associados ao tempo excessivo diante dos dispositivos. Entre as recomendações está o não uso de telas para crianças com menos de 2 anos, salvo para contato com familiares por videochamadas. A coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, doutora Evelyn Eisenstein, explica que o uso dessas tecnologias não é recomendado para essa faixa etária porque prejudica o desenvolvimento da fala e da comunicação dessas crianças. A especialista afirma que nesta fase de desenvolvimento, a criança possui outras necessidades, como a convivência familiar. O documento ainda elenca recomendações destinadas a pais, responsáveis e educadores, destacando temas como o impacto das telas na saúde mental, segurança online, cyberbullying e a importância do equilíbrio entre atividades digitais e interações no mundo real. A coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Saúde Digital da SBP, Evelyn Eisenstein, afirma que é importante que crianças e adolescentes equilibrem atividades digitais e interações do mundo real. Além disso, destaca que é preciso estipular limites para o uso de telas para essa parcela da população. Nada de ultrapassar 4 a 5 horas de uso diário e constante, por exemplo, de jogos de videogames com adolescentes, ou virar à noite, por exemplo. Então, é muito importante adolescente praticar atividades físicas, esportivas, fora das telas. Crianças brincar fora das telas, usar atividades que nós chamamos na natureza. A doutora Eisenstein, da SBP, alerta pais e responsáveis a refletirem sobre o uso exagerado de telas para crianças e adolescentes e menciona que é preciso proteger esse público do que está por trás das telas. O celular não pode ser uma extensão da mão de criança e adolescente nenhum. Importante todas as famílias saberem que existe um outro lado das telas, um mundo lucrativo, querendo justamente, de uma certa maneira, escravizar
esta criança e esse adolescente para se tornar um dependente digital. É tudo isso que nós temos que prevenir e proteger. O Guia Brasileiro recomenda, entre outras ações, que crianças antes dos 12 anos não tenham smartphone próprios. O guia lançado pelo governo brasileiro foi coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com participação de outros 6 ministérios, como da Educação e da Saúde. O documento pode ser acessado no site www.gov.br/secom. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. O deputado federal José Nelto, do União Brasil, foi eleito como novo líder da bancada goiana no Congresso Nacional. A votação realizada na terça-feira foi apertada, com 7 votos a 6 contra a deputada Flávia Moraes, que esteve à frente do grupo por 2 mandatos. Outros 7 parlamentares se abstiveram, não participaram do pleito. Com a vitória, José Nelto assume a responsabilidade de coordenar os deputados e senadores goianos em Brasília, além de articular emendas parlamentares e defender os interesses do Estado junto ao governo federal. O deputado reconheceu a divisão na bancada, mas afirmou que pretende atuar com equilíbrio e diálogo. Nos últimos anos, Flávia Moraes liderou a bancada goiana e foi reeleita em 2023, ao derrotar o deputado professor Alcides por 11 votos a 6. A escolha de José Nelto marca uma nova fase para o grupo, com uma postura que busca maior proximidade entre as forças diferentes políticas no Estado. O novo líder também destacou que a bancada manterá uma relação institucional com o governo federal, independentemente de questões partidárias. José Nelto, que até janeiro era vice-líder do governo Lula na Câmara, disse que pretende manter a bancada como uma ponte entre os prefeitos goianos, o governador Ronaldo Caiado e o Planalto, garantindo que projetos importantes avancem. E uma decisão do Superior Tribunal de Justiça concluiu que o corretor de grãos Vinícius Martini de Melo, suspeito de aplicar um golpe milionário em produtores rurais de Rio Verde, agiu sozinho, excluindo a possibilidade de formação de uma organização criminosa. A juíza responsável pelo caso argumentou que o Ministério Público de Goiás não conseguiu comprovar a existência de uma estrutura estável com divisão de tarefas entre Vinícius e os outros 15 investigados, que foram incluídos na investigação apenas por laços sociais ou contratos com ele. De acordo com a investigação, Vinícius era o único responsável por entrar em contato com os produtores para fechar negócios de comercialização de grãos. Ele também era o único a receber os valores que eram repassados aos agricultores, resultando em um prejuízo estimado em 33 milhões de reais. Com essa nova decisão, o processo retorna para Rio Verde, onde Vinícius responderá pelo crime de estelionato. Entre os outros investigados, nenhum estava detido, embora alguns estivessem usando tornozeleira eletrônica. Com a nova determinação do STJ, essas pessoas vão deixar de ser monitoradas. Vale ressaltar que Vinícius ainda não se apresentou à polícia e agora é considerado o único investigado no caso. A defesa de Vinícius comemorou a decisão do tribunal, afirmando que reconheceu os argumentos apresentados e que os fatos atribuídos a ele não configuram crimes. Adib Elias é empossado como presidente da Secretaria de Estado da Infraestrutura de Goiás. Quem traz os detalhes dessa posse é a repórter Isabela Mendes. Adib Elias possui longa carreira política em Goiás. Foi deputado estadual por 3 mandatos e prefeito de Catalão por 4 vezes. Ele assume como secretário de Infraestrutura Estadual no lugar de Pedro Salles. Informou que o primeiro passo será fazer um diagnóstico sobre as prioridades. É conhecer os sinais e os sintomas do poder da CEINFRA para depois a gente traçar o plano terapêutico, o plano de tratamento. Durante a solenidade de posse, o governador Ronaldo Caiado destacou as qualificações de Adib, que é considerado um tocador de obras. Além de tocador de obras, nós temos que entender que Adib Elias é um médico, Adib Elias é um homem que tem uma trajetória na vida política do estado de Goiás, é um homem respeitado. Vocês viram aqui hoje na posse dele, prefeitos, prefeitas, vereadores aqui, deputados federais, senadores aqui, pessoas que vieram em reconhecimento à sua trajetória de vida política e também como gestor.
Um dos principais desafios da pauta de infraestrutura do Estado é justamente o andamento de obras de extensa duração que ligam vias de acesso importantes para economias de cidades mais afastadas. Por isso, o novo secretário terá como missão acompanhar tudo de perto para garantir que as obras não parem. São muitas rodovias, são muitas pontes, são muitas obras ainda para serem terminadas em colégios. Um estado que tem 2% de obra parada não é um estado que está trabalhando. Agora, a conclusão dela é decorrer do tempo também. Você não tem como fazer uma rodovia de um dia para a noite, você não tem como fazer um prédio de um dia para a noite, a entrega de casas. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. Neymar tem sido monitorado de perto pelo Departamento Médico de Fisiologia do Santos. O craque passou nesta quinta-feira por um exame de ressonância magnética para apurar a situação do seu músculo posterior da coxa esquerda, no qual sente um incômodo há alguns dias. Embora não tenha lesão diagnosticada, Neymar tem feito tratamento no contraturno do elenco. Pela manhã, fez exame de imagem em uma clínica da cidade de Santos, enquanto que o elenco treinava no CT Rei Pelé, acompanhado pelo médico Maurício Zenaide. À tarde, ele foi ao local para fazer fisioterapia. De acordo com o Peixe, Neymar tem sido preservado dos trabalhos com bola e ficou fora da semifinal do Paulistão para evitar o risco de uma lesão grave na região. Não há uma data exata para o craque voltar a treinar com o grupo no campo, mas não está descartada a sua presença em um amistoso. João Fonseca, Thiago e o de Biadade já se despediram do Master 1000 de Indian Wells, mas o Brasil ainda tem um representante avançando no torneio da Califórnia. Em uma campanha inédita, Fernando Romboli se classificou à semifinal de duplas ao lado do australiano John Patrick Smith, que garantiu o melhor resultado da sua carreira, um enorme salto no ranking e uma premiação recorde. O tenista brasileiro já faturou R$377 mil até aqui e chegará a 700 mil caso a parceria vença a próxima partida e chega à final. E esse já é o melhor resultado da carreira de Romboli, de 36 anos, que com a campanha garante ainda um grande salto no ranking. Atualmente em 82º lugar no ranking de duplas, melhor colocação da sua carreira, o brasileiro já passa a figurar no top 70 com a classificação à semifinal e os 360 pontos somados. Agora, ele aparece na posição de número 68 no ranking provisório da ATP. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A estimativa para a produção de grãos 24-25 foi atualizada e está em 328 milhões de toneladas, um aumento de 10,3% em comparação com o volume obtido no ciclo anterior, o que representa um acréscimo de 30,6 milhões de toneladas a serem recolhidas. Os dados são do 6º levantamento da safra de grãos 24-25, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na manhã desta quinta-feira. Segundo a companhia, o resultado reflete um aumento da área plantada, estimada em 81,6 milhões de hectares, como na recuperação na produtividade média das lavouras, projetadas em 4.023 quilos por hectare. Caso o panorama se confirme, esse será um novo recorde para a produção na série histórica. A primeira safra de soja tem estimativa de produção de 167,4 milhões de toneladas, 13,3% superior à safra passada. Após o início de colheita mais lento devido a atrasos no plantio e excesso de chuvas em janeiro, a redução das precipitações em fevereiro propiciou um grande avanço na área colhida. O plantio do milho segunda safra atinge 83,1% da área prevista. O índice está abaixo do registrado no último ciclo em período semelhante, porém mais alto do que a média dos últimos 5 anos. A expectativa da Conab é que haja um crescimento de área na segunda safra do cereal em 1,9%, chegando a aproximadamente 16,75 milhões de hectares. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E o presidente Lula se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, nesta quinta-feira, para discutir ajustes finais da PEC da Segurança Pública. O texto tem sido elaborado desde outubro e aguarda o aval do Planalto para ser enviado ao Congresso Nacional. Em fevereiro, o Ministério alterou o texto para incluir as guardas municipais no rol de órgãos responsáveis pela segurança nos estados.
Segundo o Ministério, a revisão da PEC busca assegurar a segurança jurídica para a atuação das guardas municipais. Além disso, atualiza a legislação conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a competência dos órgãos para atuar na segurança urbana. É uma PEC que está pronta, incluiu agora a Guarda Municipal como órgão de segurança pública após a decisão do Supremo Tribunal Federal, com a competência de fazer o policiamento urbano, comunitário e ostensivo. Foi o que explicou o ministro Lewandowski na última segunda-feira. 7h17, a AGU recupera mais de 244 bilhões de reais aos cofres públicos em 5 anos. Vamos conferir o balanço com a Valquíria Rios. A Advocacia Geral da União, AGU, recuperou aos cofres públicos 244,2 bilhões de reais nos últimos 5 anos. O valor se refere à recuperação de créditos tributários e não tributários e reflete a melhora crescente nos resultados da instituição, que representa a União judicial e extrajudicialmente. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, acredita o bom desempenho ao comprometimento dos servidores da casa e afirma que a atuação da AGU beneficia diretamente o cidadão. O resultado expressivo que a Advocacia Geral da União obteve nos últimos anos, muito especialmente nos últimos 2 anos, se deve fundamentalmente ao trabalho dedicado, diligente dos quase 8.000 advogados públicos federais na ação consciente de promoção da justiça fiscal a partir da arrecadação da dívida ativa da União. E é muito importante porque com o aumento da arrecadação, nós conseguimos distribuir mais políticas sociais. Mais recursos com saúde, mais recursos com educação. Nós encontramos um déficit grande do governo anterior e agora, com o trabalho dedicado nosso, nós temos conseguido ajudar muito o governo federal. Entre 2020 e 2024, a taxa de sucesso judicial da AGU cresceu de 58,7% para 68,8%. O número representa o percentual de vitórias em ações na justiça. No mesmo período, a arrecadação total aumentou 129,18%, subindo de 30 bilhões e meio de reais para cerca de 70 bilhões. Para que fosse possível essa melhoria na arrecadação, a AGU implementou uma série de medidas no campo tecnológico, nos processos de trabalho e no aspecto humano, como destaca o advogado-geral da União, Jorge Messias. Nós desenvolvemos um planejamento estratégico com toda a carreira, investimos muito em tecnologia da informação, principalmente em inteligência artificial, focando a partir de um trabalho de inteligência, de estratégia, para obtermos o melhor resultado nessa arrecadação da dívida ativa e também da arrecadação da dívida não tributária. Os advogados federais estão trabalhando muito mobilizados para ajudar o Brasil nesse momento muito importante que a gente passa, que é a retomada do desenvolvimento, a retomada do investimento público para trazer riqueza para o povo com distribuição de renda e redução de desigualdade. Seguindo a diretriz geral da AGU, para atingir os bons resultados na arrecadação, a PGFN reformulou seus processos de trabalho, focando na redução da litigiosidade e na construção de uma relação de confiança com o cidadão. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais. Estamos liberando a partir de agora o nosso WhatsApp 996236881 para que você possa participar ativamente da nossa programação. Não saia daí. A gente volta já logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h32, agora já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. O Congresso Nacional aprovou ontem um conjunto de regras que tenta adequar o processo de indicação de emendas parlamentares ao orçamento às determinações do Supremo Tribunal Federal.
Mesmo assim, manteve brechas que, na prática, oculta os parlamentares que repassaram a verba. A proposta, segundo as casas, busca refletir o plano aprovado pelo Supremo para retomar o pagamento de emendas e dar mais transparência aos recursos. Mas entidades de transparência avaliam que o texto ainda não é suficiente. O ministro Flávio Dino, relator no caso no STF, é da mesma opinião. Dentre as novidades da proposta aprovada pelo Congresso estão modelos e atas para detalhar como se deu o procedimento de análise e aprovação de emendas em comissões e em bancadas estaduais. Essas atas são a aposta do Congresso para afirmar a transparência. Os documentos, no entanto, mantêm brechas para ocultar o padrinho dessas emendas, o que pode, na avaliação de entidades de transparência pública, ferir o acordo firmado com o STF. Fundeb, estados e municípios partilham 3,1 bilhões de reais referente à segunda parcela. Marquesa Araújo é quem traz a matéria. Estados e municípios brasileiros receberam 3 bilhões e 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O valor corresponde à segunda parcela do ano referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o Ministério da Educação, ao todo, já foram repassados 14 bilhões e 100 milhões de reais para as redes de ensino do país. Os recursos do Fundeb poderão ser empregados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, como reparo de transporte escolar, construção e reforma de escolas, compra de material escolar, entre outras. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que do valor total, os entes podem destinar até 70% para pagamento de pessoal. No entanto, 30% devem ser investidos na área da educação. O Fundeb é um fundo formado aí por várias receitas, desde o salário de educação, que é uma contribuição paga pelas empresas, até mesmo a parte do FPM, que é retirado de cada município. Isso cria um fundo e esse fundo ele é dividido nacionalmente de acordo com o número de matrículas de cada município. Esse repasse ele tem uma previsão anual, mas é repassado mensalmente. A complementação da União para este ano está prevista em 56 bilhões e 500 milhões de reais. O valor deve beneficiar 1.859 entes federativos na modalidade valor anual por aluno, 2.358 na modalidade valor anual total por aluno e 2.837 na modalidade valor aluno ano resultado. Essas quantias serão repassadas em parcelas mensais de janeiro de 2025 a janeiro de 2026. Os depósitos serão feitos até o último dia útil de cada mês. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h35, a gente traz para você as informações locais que movimentaram a cidade de Mineiros nas últimas 24 horas. E que no Corpo de Bombeiros teve muitos acidentes que foram atendidos nessas últimas 24 horas, né? Vamos saber um pouco sobre como foram esses atendimentos por parte do Corpo de Bombeiros. Por volta das 4h46 da tarde, a guarnição aqui do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o atendimento a um acidente de trânsito. Uma moto e um objeto fixo, lá na Rua 17, na Vila Manuel Abrão. No acidente, nessa moto, que era uma Honda 250, uma Twister, acabou colidindo contra um veículo, uma D20, e vitimou uma pessoa. O condutor da motocicleta, de 23 anos, apresentava ferimento na perna direita e também uma fratura aberta. Ele estava consciente e foi encaminhado para a UPA, aqui da nossa cidade. E aí, já depois, ali por volta das 5h32 da tarde, na Avenida 9, lá no setor Costa Neri, mais um acidente de trânsito foi atendido. Uma bicicleta e um objeto fixo. No acidente, colidiram, então, a bicicleta acabou colidindo contra esse Ford Fiesta. E um garoto de 7 anos acabou ferido, né? Ele apresentava um corte frontal no crânio, porém estava consciente. E também foi encaminhado para atendimento na UPA. Logo depois, ali por volta das 6h47 da tarde, mais um acidente de trânsito foi registrado e o Corpo de Bombeiros foi chamado novamente. Dois carros acabaram colidindo ali na Avenida 3, lá no bairro São Bento. Foi uma Fiat Strada e uma unidade de resgate do SAMU, uma Renault Master. E uma pessoa acabou ferida, né? Teve até um vídeo que circulou nas redes sociais desse acidente.
esses 2 veículos, carros que acabaram colidindo, e um deles sendo uma SAMU. A condutora do Fiat Strada, de 34 anos, apresentava uma suspeita de fratura fechada no tórax. Ela estava consciente, foi encaminhada para atendimento médico na UPA pela equipe de resgate. Com relação a possíveis vítimas, né, dentro aí da SAMU, não houve informações aqui no relato do Corpo de Bombeiros, somente por parte do outro veículo, né, que foi então essa vítima de 34 anos que acabou ferida, mas foi encaminhada consciente para a UPA. E tivemos também mais um acidente registrado, né, ali por volta das 7 da noite, na Avenida Rio Verdinho, lá no setor Taninho. Um carro acabou colidindo contra um objeto fixo, mais um, né? No acidente, então, esse Fiat Palio acabou batendo contra um brinquedo da praça de esportes, atingindo uma pessoa. De acordo com testemunhas que passavam ali pelo local, o Palio invadiu a praça após perder o controle ao passar pela rotatória. A vítima estava realizando exercícios físicos em um aparelho e foi atingida pelo carro. Os ocupantes do veículo recusaram atendimento, mas permaneceram no local. A vítima que foi atingida, que estava fazendo os exercícios, tem 38 anos e apresentava ali uma contusão na perna esquerda e ferimentos leves. Estava consciente e foi encaminhada para atendimento médico na UPA por parte aí do Corpo de Bombeiros. Então, foram 24 horas bastante movimentadas aí para a nossa corporação. Essas foram as principais atendidas.